Olá, boa noite. Saudamos a todos os amados com a paz do Senhor. É para nós um prazer estar a comunicar convosco por este meio, mas é um meio em que podemos, nesta altura, usar para nos reencontrarmos e assim avaliarmos a nossa capacidade de comunicação e de unidade. É para nós um prazer saudar todos os amados irmãos e aqueles que ouvem esta reunião assistindo, ouvindo a palavra de Deus e também participando num tempo de oração e de louvor. E queria convidar-vos a ficar uns breves momentos em silêncio, onde iremos pedir a bênção de Deus para cada um de nós. Oremos. Bendito Deus, Deus Santíssimo, em cuja presença estamos, invocamos o Teu nome, agradecidos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu dom inefável para conosco. Os nossos corações estão gratos, Senhor, porque temos um Salvador, temos um Consolador, temos um Deus que nos ama com uma medida inexplicável. E assim Tu és o nosso refúgio e a nossa habitação. E queremos, nesta noite, Senhor, diante de Ti, apresentar-Te a nossa adoração e louvor e pedir a Tua bênção. Que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações, que o nosso louvor suba até a Tua presença e que Tu escutes o nosso clamor, que tudo seja para louvor, para glória e honra do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Posto isto, vamos entoar as nossas coletâneas, um hino com o número 1008. 1008. Como é que se chama? Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. É um hino em que nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, eu te amo. O que é que nós podemos fazer mais do que isto? É gratificante podemos dizer: eu te amo, Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Por muito amor que nós possamos expressar ao Senhor, não se compara com o amor que Ele tem para connosco. Louvemos ao Senhor. confissão ao Senhor de que te amo, Senhor, seja um sentimento do nosso coração
e que haja verdadeiro amor para com o Senhor. Dizer, alegra-te, meu rei, no que estás a ouvir, que o Senhor se alegre no que está a ouvir da nossa parte. E nós possamos abrir o nosso coração para que Ele se alegre no louvor do seu povo, no louvor dos seus filhos, ainda que com as nossas limitações, ainda que na nossa pequenez, nós expressando de todo o coração, Ele se vai alegrar, Ele se vai agradar, porque o Senhor busca aqueles que o amam, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que nós devemos fazer, e é isso que nós estamos, por certo, na disposição de o fazer. Vamos entoar outra música, que é o número 1038. Qual é? Qual é? Cada dia. Cada dia me dirige, Senhor. Dia a dia nós vivemos com a bênção do Senhor. O Senhor nos dirige cada dia. Nós devemos pôr a nossa confiança nele, porque Ele diz na sua palavra, aquele que tem por habitação do Altíssimo, aquele que confia no Senhor e o tem como refúgio, Ele tem promessas maravilhosas para nós. E dia a dia nós estamos buscando ao Senhor. E neste tempo, parece que é um tempo que exige mais de nós uma aproximação do Senhor, de um constante clamor. E então nós vamos dizer que nós o amamos em todo o tempo e a cada dia. Cada dia vemos o poder do seu grande amor. Nós, os seus filhos, sentimos o seu amor como uma constante, como uma presença em todo o tempo. Eu queria convidar-vos agora a abrir as vossas Bíblias e vamos considerar, lendo o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, um livro que temos vindo a estudar, capítulo a capítulo, em que nós temos visto e aprendendo, lendo a sua palavra, acerca do maravilhoso Jesus que nós temos. Temos vindo a considerar a importância de Jesus, o valor de Jesus. Ele é superior a tudo. Temos encontrado nestes versículos, nestes capítulos, até aqui, e continua aqui a dizer que Ele é realmente o nosso Salvador. E este livro nos instrui e nos encaminha a aceitar a grandeza de Jesus. Porque não há outra explicação, não há outro termo que possamos aplicar a não ser o grande amor de Deus quando nos deu o seu amado Filho. E Jesus é para nós algo importante, algo tão sublime que nós podemos realmente encontrar aqui na sua palavra. E no capítulo 9 de Hebreus, versículo 1, vimos:
Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Quando fala aqui no primeiro, o capítulo anterior fala de concertos e de alianças. O primeiro concerto, que é o Antigo Testamento, o segundo concerto, que é o Novo Testamento, a parte de Jesus. E no primeiro também havia ordenanças de culto. E no primeiro o culto era celebrado no tabernáculo. E fala no tabernáculo que Deus mandou construir, dando as diretrizes a Moisés, apresentando-lhe o projeto, mostrando-lhe no monte a obra completa, para que ele fizesse tal e qual aquilo que ele viu. E era neste santuário, neste tabernáculo, que o povo ia ali entregar as ofertas para, através do sacrifício, o perdão dos seus pecados ou da sua culpa. Havia, portanto, um culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Havia duas situações naquele tabernáculo. Havia uma parte de um acesso a várias pessoas e havia uma outra parte de um acesso exclusivamente ao sacerdote. E esse lugar chamado o Santo dos Santos era um lugar exclusivo. Não era um lugar de acesso fácil. Era só o sacerdote que ia lá, e uma vez por ano. Meus queridos irmãos, a vantagem que nós temos, o privilégio de entrar neste lugar santíssimo, que já vamos ver qual é. Hoje é livre para todos aqueles que o desejam fazer. Então, quando vemos que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca de concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estavam um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas de concerto. Logo, os objetos que estavam naquele lugar, ainda vamos ver mais alguns, logo aqueles objetos, eram de uma riqueza tremenda. Era de uma preciosidade e de um valor. Tinha lá a arca forrada a ouro. Tinha lá um vaso que nesse vaso continha três coisas. Continha o maná, que era para recordação das gerações futuras do pão que Deus deu ao seu povo no deserto. Era a vara que floresceu quando Arão teve que mostrar, ou teve que se identificar, Deus quis mostrar qual deles era o verdadeiro seguidor que Deus queria que ele servisse, e ele então foi a vara de Arão que floresceu, e também estava lá guardada. E também as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés no monte. Eram estes três objetos que estavam ali na arca. E era um lugar precioso, um lugar riquíssimo. E ainda por cima, vemos: e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, dos quais as coisas não falaremos agora particularmente. Além da arca havia o propiciatório, que era um local onde era feita a oferta, que o sacerdote entregava pelos pecados dele e pelos do povo. Era um lugar onde tinha
2 querubins que cobriam e faziam sombra ao propiciatório. Esses querubins representam a glória de Deus, porque era ali que Deus se manifestava, era ali que Deus se revelava ao seu povo. Mas aqui o escritor tem algo solene neste versículo, em que ele diz: das quais coisas não falaremos agora particularmente. Quais coisas é que ele não quis falar? Ele, ao escrever esta carta, já se tinha dado a obra de Cristo na cruz. Cristo já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha chegado, a igreja já estava em franco progresso. Que coisas é que ele diz aqui que não convém falar, das quais não falaremos agora? Nós desconhecemos. Levou-me a entender que estas coisas que não falaremos agora estará previsto falar a quando da vinda do Senhor Jesus. Porque não entendemos porque é que ele não consegue dizer aquilo que ele acha que deve dizer. Mas para já não vamos falar disso, diz o escritor. Mas no segundo, mas ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, no primeiro. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. O sacerdote entrava uma vez no ano, com sangue. Com sangue. O sangue apontava já para o Cordeiro, que é Jesus. E ele entrava lá com sangue para... Entrava sem sangue. Entrava com sangue. Não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ele tinha que ser, a sua culpa tinha que ser expiada, a do próprio sacerdote e a do povo. Aqui esta culpa não é o pecado voluntário que era perdoado, mas o pecado ignorante, aquela parte em que nós às vezes agimos por ignorância, essa era a parte que era perdoada. E assim o sacerdote fazia esta entrega com sangue para a expiação da culpa, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Ele fala aqui no Espírito Santo, mas o Espírito Santo não era falado na altura do tabernáculo, quando o sacerdote entrava para fazer a oferta pela culpa. Mas o Espírito Santo estava presente, dando assim a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Que santuário? Havia, provavelmente, no entendimento dos sacerdotes, que aquela oferta era apenas um símbolo, porque o verdadeiro santuário estava para existir, estava para chegar. Ainda demoraria algum tempo, mas estava para chegar. E o Espírito Santo diz que o caminho do santuário não estava descoberto. Quando se conservava em pé o primeiro tabernáculo que é este, o tabernáculo que Moisés construiu. Este é o primeiro. Portanto, há um segundo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons, sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O povo hebreu, portanto os israelitas, tinham como um ensinamento estes rituais, os quais eles deveriam de obedecer. Mas a perfeição
a perfeição só poderia chegar com a vinda de Cristo. O versículo 10 diz: consistindo somente em manjares, bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Isto era aquilo que os hebreus, os israelitas tinham como ensinamento de fazer todas estas festas. Mas, vindo Cristo, versículo 11, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Meus queridos, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Semana passada, no capítulo, outra semana, no capítulo 7, nós quando lemos e quando estivemos a considerar em que Cristo era segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote e rei. Este é o sumo sacerdote que intercede por nós. Este é aquele sacerdote, sumo sacerdote, que apresentou a expiação da nossa culpa. Mas vindo Cristo, o sumo dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. O tabernáculo feito por mãos de homens foi o tabernáculo construído por ordem de Moisés, por ordem de Deus, mas Moisés é que tinha as diretrizes de fazer como seria feito o tabernáculo. Mas agora temos um outro tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação. O corpo de Cristo que nos promete aproximar de Deus. É este sumo sacerdote. Por Jesus nós podemos aproximar do Pai. Como nós vimos em João, em que ele não se cansa de dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou dizendo, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Ou dizendo, eu sou o bom pastor. E ele, carinhosamente, nos convida e nos dá a liberdade e a autoridade de usar o seu nome para assim entrarmos diante do lugar santíssimo, o tabernáculo feito não por mãos de homens. Como vimos aqui no versículo 11, o perfeito tabernáculo. O que é este perfeito tabernáculo? Talvez o corpo de Cristo, aquele em que nós olhamos e na ceia nós recordamos como ele deu a sua vida por nós e fazemos em memória da sua morte e da sua ressurreição quando participamos da ceia. É o corpo de Cristo. Versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não foi por sangue de animais. O sacerdote levava sangue de animais. Aqueles que podiam, os pobres que não tinham capacidade financeira para dar, para oferecer um cordeiro, ofereciam farinha, mas era a oferta que podiam dar. Mas cada um oferecia com a intenção de expiar a sua culpa, mas o sangue é que remia. Mas o Senhor Jesus, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. O santuário é
a casa de Deus, a glória dos céus, aonde Jesus está. E não vai lá uma vez por ano. Jesus está presente. Jesus está à direita do Pai, a interceder por nós. Jesus está lá preparando um lugar para nós. Jesus está lá perpetuamente. Porque não foi com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros, de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo. Quando falamos de Jesus, não é por vezes achamos que não é tão sério quanto isso. Falar de Jesus vulgarmente. Falamos de Jesus usando às vezes o seu nome sem a intenção até de o mencionar. Falamos por falar. Mas o sangue de Jesus, fala mais alto de todas as coisas. Há duas coisas importantes que nós devemos de ver em Jesus Cristo. São coisas de suma importância que não devemos descuidar. É o seu nome, porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus e o seu nome, há que terem atenção. E vimos aqui o sangue de Jesus, quanto ao sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Pela ação do Espírito Santo, aqui estava presente, o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo. E Ele, ao oferecer-se, Ele derramou o seu sangue. E o seu sangue é de uma preciosidade tremenda, que nós temos que ter a noção de que é algo tão especial para ser falado, por vezes, de qualquer maneira. O sangue de Jesus é algo tão precioso. E é uma preciosidade que nós, os crentes, entendemos. Porque quando aceitamos Jesus como Salvador, reconhecemos a sua obra redentora na cruz. Reconhecemos o derramamento do seu sangue para perdão dos nossos pecados. E sabemos que pelo seu sangue nós somos justificados, somos reconciliados e temos a garantia da vida eterna. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, aqui quando vemos o sangue de Cristo, que se ofereceu por si mesmo, vemos aqui depois, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Que obras mortas? Já falámos, creio que no capítulo 4, acerca das obras mortas. São os pecados perdoados. Pecados que nós cometemos, mas que nos foram perdoados, para servir-lhes ao Deus vivo. Quando nós lemos aqui esta parte, Deus vivo, transporta-nos para o livro dos Salmos,
quando fala dos ídolos, que são ídolos mortos. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, vivo e verdadeiro. Daí nós temos de ter toda a reverência quando invocamos o seu nome, quando vamos à sua presença. Porque Ele é um Deus vivo. Não tanto por aquilo que Ele faz, mas mais por aquilo que Ele é. Por isso é mediador de um Novo Testamento. Versículo 15. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Por isso é um mediador. Creio que foi semana passada que nós vimos que Ele foi o nosso fiador. Quando Ele nos trata como pessoas que precisavam de alguém que ficasse por elas. Ele é o nosso fiador. E agora que vimos que Ele é o nosso mediador. É aquele que interfere entre nós e o Pai. É aquele que nos transporta à presença do Pai. Ele é o mediador de um Novo Testamento. Testamento ou aliança. Pacto ou concerto. São palavras que nós podemos usar. Mas, para as remissões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança de Deus. Recebemos a promessa da herança eterna. As promessas de Deus são para ter em conta. E quando os chamados recebam a promessa, Deus tem prometido, e nós fartámos-nos de cantar: Tu és fiel, Senhor. As tuas promessas são divinas. Grande é a tua fidelidade. Quantas vezes nós cantamos? E será que acreditamos mesmo nestas promessas que Ele tem para nós? Meus queridos, a altura que estamos vivendo, o Salmo 90 e o Salmo 91 têm promessas para nós tão sublimes, tão maravilhosas. Mas não nos podemos agarrar só às promessas. Temos que aceitar o que antecede as linhas em que Ele faz a promessa. Não é só apropriarmos as promessas. É apropriarmos também do que antecede. É importante ver isto. Ele tem promessas maravilhosas para nós. E nós sabemos que Ele é um Deus fiel. Queremos nós mesmo nessa fidelidade? Mas Ele é fiel. Ele é fiel. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá de algum valor enquanto o testador vive. Não, não tem. Um testamento só é válido depois da pessoa morrer. A pessoa faz o testamento e depois vai-se abrir o testamento e o que lá estiver escrito é para cumprir, mas depois de morto. Porque também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lá, púrpura e ensope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Isto na ordem
de Moisés é quando do tabernáculo, feito no deserto, e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os seus ministérios, todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue é importante. Era importante naquela altura. Daí o povo ser instruído a que oferecesse um novilho, um cordeiro, um animal, segundo as suas posses, para que o sangue fosse espargido, para expiação da sua culpa. Logo, o Senhor Jesus era aquilo para o qual apontava aqueles sacrifícios, o símbolo do sangue. Mas o sangue de Jesus, esse não é para repetir. O derramamento do seu sangue foi derramado uma vez, para que toda a humanidade que se chegue a Ele seja salva, sejam perdoados os seus pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Cristo entrou no santuário. Cristo entrou no céu, nas moradas de Deus. Não foi num santuário feito por mãos ou figura do verdadeiro. É muito mais sublime. É algo que nós não entendemos. Talvez quando aqui o escritor, aqui atrás, diz que nisto não falaremos agora, talvez ele tenha a visão de onde Cristo estava. A visão de que Cristo está presente no mesmo céu, agora, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. É Ele ser o nosso mediador. Deus não pode olhar para mim. Se Deus olhasse diretamente para mim, eu seria aniquilado, seria fulminado. Deus olha para mim, mas é através de Jesus Cristo. Ele não me vê até como eu sou. Não vê um homem com tantos defeitos, que peca. Ele me vê justificado. Ele me vê purificado. Porque Ele olha para mim através de Cristo. E Cristo está presente. E está presente por nós perante a face de Deus. Nem tão bem para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. E disso já falamos, que ele não se oferece mais vez nenhuma. A oferta foi feita uma vez. 2000 anos atrás, o Senhor Jesus se entregou. Ele derramou a sua vida. Derramou o seu sangue a pensar em mim e a pensar em ti. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que é que nós podemos querer mais?
muitos procuram o perdão dos seus pecados com sacrifícios, com obras, com muitas coisas, procurando outros meios para alcançar a salvação. Mas nós devemos ter um coração grato diante de Deus, porque o Espírito Santo se manifestou e nos fez entender que o sacrifício de Cristo é único e foi feito apenas uma vez. Ele se entregou por nós mesmos para aniquilar o pecado, para anular, porque ele na cruz venceu a morte e venceu a Satanás. Venceu. E ele é vitorioso. Também nos faz vencedores com ele. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Meus queridos, a morte é uma ordem. Não há como escapar. Segundo a palavra de Deus, o limite de idade é 70 anos. Eu estou quase lá a chegar. Falta-me pouco, mas falta ainda. Quando eu chegar aos 70, posso dizer, Senhor, cumpri a minha missão. Cheguei ao limite. Se permitires que eu viva mais, tua palavra diz que é enfado e canseira. Mas seja aos 70, seja aos 30, seja aos 100, está ordenado morrer. A morte é uma ordem. E depois, alguns podem dizer que tudo acaba. Alguns podem dizer que isto apenas é passageiro. Mas nós não pensamos assim. Nós sabemos pela palavra de Deus que depois disso vem o juízo. Diz aqui a sua palavra. Vindo depois disso o juízo. Depois da morte há o juízo. Depois de passarmos para o outro lado, vem o juízo. Mas a nós isso não nos preocupa. Nós, crentes, devemos de viver com esta certeza de que esse juízo final a nós não nos preocupa. Porque vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, mas não é para sermos condenados. É para recebermos o galardão, aquilo que fizemos, para recebermos mediante a confiança que tivemos nele, a forma como servimos, vamos receber o galardão. Mas para aqueles, isso é doloroso, até dizer, para aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, depois da morte, vindo o juízo, é condenação eterna. Condenação eterna. Meus queridos, versículo 28, para concluir, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Eu tenho aqui uma notazinha em que digo, Cristo, aquilo que fez por nós já foi algo sublime, mas Ele tem coisas ainda mais sublimes para nós, que só pela fé nós conseguimos alcançar. Ele está no céu e Ele vai voltar, como diz aqui,
aparecerá segunda vez. Mas não vai aparecer para ser como foi feito da primeira vez, humilhado, maltratado, desprezado, injuriado. Não, ele vai aparecer em glória. E quando nós fomos resgatados, nós quando estivermos a sua presença, depois vamos reinar com Ele. Vamos reinar com Cristo. Ele ressurgirá em glória. É algo que nós, mentalmente, humanamente pensando, não conseguimos entender. Esta grandeza. Mas este versículo aqui termina: aos que o esperam para a salvação. Eu espero por Cristo que Ele me chame, eu tenho que passar pela morte física, quer Ele venha buscar, ainda com vida. Eu espero pela salvação. Espero por Cristo, porque Ele é o meu Salvador. E sei que depois irei reinar com Ele. Este Jesus que nós encontramos nestes capítulos, que mostra que Ele é o expoente máximo, aquilo que mais nós podemos de melhor entender, o seu valor. Daí nós termos de ter a noção que falar no nome de Jesus devemos estar em total reverência, porque o seu nome é acima de qualquer nome, não há outro nome, e é por este nome que nós chegamos à sua presença. Assim, meus queridos irmãos, este Jesus que nos facilita o acesso ao Pai, que nos concede a liberdade de irmos diante do lugar santíssimo, que é entrarmos com inteira confiança e com a inteira certeza de fé de que Ele nos ouve e atende. Nós podemos ir em nome de Jesus, porque Ele nos concede esta liberdade. E nesta noite, nós vamos ter um tempo ainda de oração. Um tempo em que nós podemos ir diante do lugar santíssimo, à presença de Deus, em nome de Jesus, apresentar aquilo que nós precisamos. Eu aconselho que apresentemos primeiramente a nossa adoração. Senhor, eu te adoro por tudo que tens feito. Estarás a passar por alguma provação, seja de que ordem for, que o Senhor transforme essa provação em bênção. Mas precisas de confiar nele. Precisamos de confiar nele. Ir à sua presença com a inteira certeza de fé de que Ele ouve e atende. Não vamos desesperar. Não vamos desanimar. Vamos dizer, Senhor, eu confio em Ti. E como o encontramos no Salmo 119, no versículo 11, que era o versículo 15, perdoa-me se a memória me falha, ele diz: a Tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra Ti. Portanto, devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. E Ele vai fazer a outra parte. Meus queridos, eu não sei se é habitual nos nossos lares nós orarmos, o marido, a esposa, os filhos em conjunto. Em minha casa não é habitual. Fazemos a nossa devoção individual. Mas hoje, se já o fazemos em conjunto, ainda bem. Mas se o fazemos em individual, hoje vamos fazer em conjunto. Tu aí no teu lar, com a tua esposa com o teu marido, vós pais com os filhos, filhos com os pais, ou avós. Vamos orar.
Vamos ter um tempo de oração. Por certo, tens uma lista de oração que foi publicada, mas eu vou citar, se não a tens, eu vou citar e pode-se anotar. Oremos pelas nossas irmãs, neste momento estão grávidas, estão a gerar cada uma o seu bebê, a Sónia e a Sara, para que Deus as proteja, as guarde, lhes dê um tempo de gravidez em plena paz e que o Senhor os abençoe ricamente. Devemos pôr aos cuidados do Senhor também aqueles irmãos e irmãs que estão chamados na idade do risco, que eu também estou incluído. E então temos a começar pela Zezinha, a Dona Augusta, a Dona Maria, o Araújo, a Fernanda, o Samuel, eu próprio, a Nancy, não sei se haverá algum ou outro que me possa estar a falhar, mas creio que não. Oremos por estes irmãos já com a idade acima dos 65, porque, segundo dizem os técnicos de saúde, já é uma idade chamada idade de crise. Portanto, as vossas orações são muito importantes. Eu agradeço, sei que vocês têm orado por mim e eu não dispenso as vossas orações, mesmo dos mais pequeninos que estão a ouvir. Eu quero as vossas orações. Oremos todos uns pelos outros. Também pela família Braga, que eles apresentaram um pedido de oração, de situação financeira. Oremos para que Deus o abençoe e ajude. A família da Bela também, que o seu marido, o seu filho, a sua nora trabalham num ambiente hospitalar e também sujeitos a mais facilidade de contágio. Oremos para que o Senhor os abençoe. Oremos pela família do Igor, da Daniel, também que estão em cuidado com os seus queridos no Brasil, para que também Deus os abençoe. Oremos pelo nosso Portugal. Oremos pelo nosso país, pelo nosso povo. Porque estamos a ver situações dramáticas bem perto. Oremos para que Deus ponha um termo, um fim a esta situação. Também nos outros lugares, mas oremos pelo nosso povo. Mas em especial, oremos pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos, para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos segure com sua forte mão. Meus queridos, vamos terminar aqui a nossa reunião. Cada um de vós nos vossos lares, façam um circuito de oração, um pequeno núcleo. Não sei quantos estão nas casas, se estão 2, se estão 3, se está 1, se estão 4, mas os que estiverem, por favor, tenham uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe. E assim nos despedimos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Boa noite e o resto de semana abençoada. Amém.